Deus, glória a Jesus. Saúdo a igreja com a doce paz do Senhor Jesus. Que vos saúda aqui a missionária Teresa de Angola. Falo a partir de África, glória a Deus. Nesta tarde, não sei que hora, porque o irmão vai assistir este vídeo. Mas aqui já é de tarde, em África, Angola, 16 horas, glória a Deus. Antes, porém, de eu começar com o vídeo, peço que a amada igreja, que tem seguido a missionária Teresa, eu sei que o canal é antigo, mas só agora Deus está dando o crescimento do canal. Eu peço que os irmãos venham dar like, não esqueça de dar teu like, porque dando o teu like, teu link, então, aí o YouTube entende que esse conteúdo é benéfico, é bom, e o YouTube vai espalhar esse conteúdo para mais pessoas, com que vidas sejam alertadas, com que vidas sejam ganhas, para a honra e glória do Senhor Jesus, onde eu não posso chegar, mas eu sei que a palavra do Senhor não tem limite, então a palavra do Senhor chega, glória a Deus, glória a Jesus. Também não se esqueça de compartilhe e ajudem assim no crescimento deste canal, para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu creio que quando os irmãos darem like e compartilhar o canal e se inscreverem no canal, então eu creio que o canal vai crescer muito mais ainda e haverá mais conteúdo para compartilhar com a igreja de Cristo Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu venho aqui nesta tarde ajudar o irmão, a irmã que se encontra numa das situações aqui que eu vou explicar sobre glória a Deus, glória a Jesus, aleluia, sobre opressão maligna, sobre opressão maligna, e a palavra do Senhor vai nos dizer de que na carta de 1 de João 3:8, que glória a Deus, aquele que peca é do diabo, porque Satanás desde o princípio ele foi pecando, sempre foi mentiroso, e o Senhor Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo, para dizer para o irmão, para a irmã, que nós somos libertos pela graça. O Senhor Jesus entregou sua vida por nós, e ele derramou seu sangue na cruz do Carvalho pelos nossos pecados. Ele nos libertou da escravidão, ele entregou a sua vida. Você que a palavra vai dizer em 1 de João 3,16, eis que o Deus amou o mundo de tal maneira e entregou o seu Filho único para morrer pelos nossos pecados, o Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E todo aquele que crê no Senhor Jesus terá vida eterna. Aleluia. Então, para dizer glória a Deus, o que é opressão maligna? O que é resistência? Glória a Deus. Resistência espiritual. Nós sabemos que a resistência espiritual, ela é a mesma coisa como bloqueio espiritual. É quando a pessoa, glória a Deus, que vai na busca de crescimento espiritual, e essa pessoa se encontra, existe uma resistência que vai resistindo com que a pessoa não venha crescer espiritualmente. Existe uma barreira, um bloqueio espiritual, que faz com que a pessoa não venha ter um crescimento espiritual, com que a pessoa não venha ter uma vida de comunhão com Deus, com que a pessoa não venha ter então esse crescimento espiritual. Resistência espiritual impede o crescimento espiritual da noiva de Cristo. Bloqueio espiritual, então, impede com que o irmão ou a irmã venha alcançar níveis de espiritualidade com o Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, nesses dias o Senhor tem tocado no meu coração para falar muito sobre isso, porque tem pessoas que se encontram nessa situação. A pessoa vai orando, a pessoa vai jejuando e não há crescimento. Parece que a pessoa vai crescendo do nada para outra, a pessoa começa a decair, há aquela decadência espiritual. Em vez da pessoa crescer, então a pessoa ela começa a voltar atrás. Então essa pessoa se encontra, existe uma resistência espiritual, pode ser uma reivindicação no mundo das trevas, pode ser uma maldição hereditária, pode ser também brecha
nem na vida da pessoa, legalidade na vida da pessoa que impede com que a pessoa não venha ter uma vida, nem uma vida espiritual de prosperidade, com que a pessoa não venha prosperar espiritualmente. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Eu creio que muita gente se encontra nessa situação em que a pessoa, na verdade, tem orado, tem jejuado, mas a pessoa não tem aquele crescimento espiritual. E muitas das vezes a pessoa perde força, perde ânimo, perde foco de buscar ao Senhor, de orar mais, de jejuar mais. E a pessoa vai perdendo aquele ânimo. Por quê? Porque existe uma resistência espiritual. Aleluia, glória a Deus. Existe uma resistência espiritual que está a impedir com que o irmão ou a irmã venha crescer espiritualmente. Então, muitos podem perguntar, missionária, como é que eu faço com que eu venha ter um crescimento espiritual? Como é que eu faço com que eu venha crescer espiritualmente? Irmão, a sua dica que eu dou para o irmão é que o irmão venha examinar a sua vida espiritual, se não há brecha, né? Não há brecha na tua vida, não há legalidade na tua vida, porque nós sabemos que legalidade é pecado. Legalidade é quando a gente abre a nossa vida para Satanás brincar, Satanás fazer e desfazer ilegalidade. Já há brechas, glória a Deus, assim posso dar exemplo de maldição. Um pai e uma mãe que amaldiçoa seu filho. A maldição, você nunca será nada, você não será ninguém, você não vai, a tua vida não vai para frente. E aquela pessoa se encontra, glória a Deus, aquela pessoa, existe uma maldição hereditária. Como é que essa maldição deve ser quebrada? A maldição hereditária ela é quebrada por meio de jejum, por meio de oração, por meio da meditação da palavra e ter uma vida de comunhão com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então eu creio que muito de nós, Deus para os africanos, nós sabemos que uma brecha espiritual pode ser que os teus ancestrais, os teus antepassados, eles fizeram pacto com Satanás, Os antepassados tinham um pacto em que, por exemplo, uma família que nasce com uma doença. E essa doença é uma doença geracional, em que todos que nascem naquela família, aquela doença tem que atacar. O exemplo que eu dou de mim, glória a Deus, graças ao Senhor Jesus, louvado e glorificado seja o nome do meu Senhor Jesus. Eu, glória a Deus, Satanás, a meus antepassados, eles adoravam, eram idólatras, eram pessoas que tinham feito pacto com Satanás. E havia uma enfermidade na minha família, asma, em que todos na família nasciam com essa doença. E eu nasci também com essa doença, asma. Mas para a honra e glória do Senhor Jesus, por meio de jejum, quando aceitei Jesus de todo o coração, e eu comecei a buscar meu Senhor constantemente, o Senhor Jesus me libertou desta enfermidade. Hoje eu sou livre desta doença de asma. Hoje não sofro de asma, porque Jesus me libertou para a honra e glória do Senhor Jesus. Então venho aqui também alertar a igreja do Senhor Jesus que nós devemos ter uma vida de comunhão com o Senhor, que nós devemos buscar o Senhor constantemente, em todas as horas, em todos os momentos, porque Satanás ele é astuto, porque ele vai pegando aquela maldição, aquelas palavras que teus antepassados nem proferiram, por exemplo, a fulana nunca será nada, o fulano não será ninguém, e aquela enfermidade que os antepassados sofreram, e também a geração vindoura começa a sofrer desta enfermidade, glória a Deus. Então, para dizer para irmão, para irmã, que estamos num momento em que as trevas têm se levantado fortemente, porque pode ser que essa brecha que se entra na tua vida faz com que a irmã não venha crescer espiritualmente, faz com que o irmão não venha crescer espiritualmente. Então, nesta tarde, eu estou aqui para ajudar o irmão, para ajudar a irmã, de que as maldições, as brechas espirituais, elas devem ser fechadas. Fechada com o quê? Com a oração, jejum, consagração, meditação da palavra. E nós devemos sempre repreender toda a palavra de maldição que foi referida para conosco, repreender sempre em nome de Jesus, porque o sangue de Jesus tem poder de quebrar toda a maldição hereditária nas nossas vidas. Glória a Deus. Também quero dizer para a igreja amada
de que muitos também têm orado, têm jejuado, mas ainda há legalidade nas suas vidas, ainda não são libertos na totalidade. Então, irmão, há necessidade com que o irmão seja liberto na totalidade, com que o irmão venha fechar todas as brechas, toda a legalidade que se encontra na tua vida, com que o irmão venha ter uma vida de comunhão com o Senhor Jesus. Porque nós temos que o bloqueio espiritual é um bloqueio espiritual, resistência espiritual. A pessoa não cresce espiritualmente, a pessoa não vai em lado nenhum. Ainda que você venha ter uma vida de oração, de jejum, mas você não consegue, você não entende de onde vem a fraqueza, você não entende por que você não cresce, você não entende por que você não tem uma vida de comunhão com o Senhor. É porque a vida do irmão, a vida da irmã se encontra bloqueada espiritualmente. Então há necessidade de buscarmos de todo o coração, espírito em verdade, de com que nós venhamos ter uma vida de comunhão com o Senhor, venhamos fechar brecha nas nossas vidas, venhamos quebrar toda a palavra de maldição, toda a maldição hereditária que nossos pais, nossos antepassados proferiram contra nós, que a gente venha quebrar, venha repreender e venha cair por terra, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Glória a Deus. Deus seja louvado e glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Como é que nós podemos crescer espiritualmente e assim, né, fechar todas as brechas e quebrar todo o bloqueio espiritual na nossa vida? Como eu me referi atrás, né, nós devemos ter uma vida de oração, uma vida de consagração, uma vida de jejum e uma vida de meditação na palavra do Senhor. Porque o inferno, glória a Deus, muitas das vezes, isso acontece mais com os escolhidos, aqueles que o Senhor chamou para a obra. O inferno ele vai liberar muitos demônios, vai liberar bruxos e bruxas. Então, com que venham se levantar contra a tua vida, para você não ter o crescimento espiritual. Para vencer a guerra espiritual, é somente por meio de oração, jejum, consagração e ter a fé e a confiança no Senhor, que tarde ou cedo o Senhor nos dará o livramento e Ele descerá com providência nas nossas vidas. Porque o Senhor é um Deus que trabalha por meio de todos aqueles que nele esperam. Deus ele nunca abandona seus filhos, nunca abandona seus eleitos, seus escolhidos. E todos aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças como águia e voarão. O Senhor Jesus nos chamou para a guerra, para a batalha, não para sairmos como vencidos, mas nós devemos ser sempre vencedores em Cristo Jesus. Porque maior é aquele que nos chamou do que aquele que está no mundo. Meu irmão, minha irmã, não sei como é que está a tua vida espiritual, mas uma coisa eu te digo, confia somente no Senhor, continua buscando a face do Senhor, não desista de orar, não desista de jejuar, não desista de meditar na palavra do Senhor, continua firme, creia somente no Senhor Jesus, busque mais a sua face e a sua presença, porque o Senhor ele vai descer com providência na tua vida e Ele vai te socorrer e Ele vai quebrar toda a maldição hereditária na tua vida e Ele vai quebrar todo o bloqueio espiritual e toda a resistência espiritual. Então, para saber que o irmão o irmão está sendo bloqueado espiritualmente e dá glória a Deus, Deus seja louvado, é que existe uma resistência espiritual na tua vida. Só vou dar duas dicas, né, para ajudar o irmão, de que o irmão, né, está sobre ataques de obra de bruxaria e está sobre ataques de obras, né, demoníacas. Glória a Deus. Primeiro passo para saber que a irmã está sobre, há uma resistência espiritual na tua vida que impede que o irmão venha crescer espiritualmente. Quando você vai sonhando com cão, vai sonhando com cachorro. O sonho com cachorro significa resistência espiritual. Significa que o irmão, existe uma resistência, um bloqueio espiritual que está a impedir o teu crescimento espiritual. Quando Deus nos dá, permite esse tipo de sonho, que a gente venha sonhar com cães, né, a nos perseguir muitas das vezes, é porque existe uma resistência espiritual que impede o crescimento espiritual, ou uma legalidade que a irmã não fechou, que a irmã tem uma porta aberta para o inferno. Então, que o irmão venha fechar, a irmã venha fechar esta legalidade, venha fechar esta legalidade, glória a Deus, e venha fechar todas as brechas na tua vida, com que você venha vencer então essa resistência espiritual. Porque a mim também, quando a minha vida se encontrava, eu me encontrava
sobre essa situação. E o Senhor falava sempre comigo, porque Deus ele fala em sonhos e revelações. Deus falava sempre comigo em sonho. E eu sonhava sempre com cachorro. E eu, ao princípio eu não entendia. Mas Deus Todo-Poderoso ele começou a me fazer entender de que havia uma resistência espiritual na minha vida que impedia com que eu venha crescer espiritualmente. E havia muitas obras de bruxaria contra a minha vida. E havia um levante das trevas muito grande como há até hoje, que tem tentado impedir com que eu venha estar mais firme na presença do Senhor. Então, esse é um alerta de que existe uma resistência espiritual e uma legalidade na tua vida, que a irmã deve fechar essa brecha e que o irmão venha ter uma vida de jejum, de consagração, para o Senhor te livrar deste mal. Glória a Deus. E o segundo passo que eu deixo para o irmão e a irmã, de que a irmã se encontra resistido espiritualmente, em que as trevas não querem te deixar de jeito nenhum, para que você venha ter comunhão com o Senhor. Glória a Deus. O segundo passo é quando você sonha com serpente, porque serpente significa também obras de bruxaria. Serpente significa obras de bruxaria. Se o irmão tiver sempre, a irmã sempre com sonhos do gênero, sonhando com serpente constantemente, então existe também uma resistência espiritual na tua vida que está tentando impedir o teu crescimento espiritual. Então Deus ele está a mostrar para o irmão que venha se fortalecer mais na presença do Senhor, ter uma vida de jejum, de oração, de consagração, com que então este mal seja quebrado na tua vida. Glória a Deus. E o terceiro passo é sonhar com leões. Eu já sonhei com leões, com leões, né? E eu entendi, tinha sonhos assim do gênero, em que eu sonhava sempre com leões, né? A me perseguir, né? Tentando assim me encurralar, né? Glória a Deus. Mas só que eu sempre dava um escape e o Senhor me fazia me entender que havia muitas obras de bruxaria, ataques de bruxaria, de bruxas, contra bruxas, contra minha vida. Então, eu espero com que essas orientações venham ajudar o irmão, a irmã em Cristo Jesus. Que o irmão venha ter uma comunhão com o Senhor, venha crescer mais espiritualmente, porque eu estou aqui para ajudar a igreja do Senhor Jesus. Eu não sou nada, não sou ninguém, não sei de nada, mas aquilo que Deus tem me dado como experiência e aquilo que o Senhor tem me ensinado, eu vou compartilhar sempre com os irmãos, para que os irmãos venham sair dessa situação, porque a igreja está a viver a última hora, né? Estamos no fim dos tempos, o Senhor Jesus está a voltar, o anticristo da queda vai se levantar contra a igreja do Senhor e nós precisamos mais nos revestir mais, né, das armaduras espirituais, estar mais firme na presença do Senhor, porque nós venhamos então assim vencer os momentos difíceis que se aproximam na face da terra. Então que o irmão venha guardar essa palavra, a irmã venha guardar essa palavra e venha meditar e que essa palavra venha te ajudar espiritualmente em nome de Jesus. Glória a Deus. Fiquem todos na doce paz do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Jesus.